Pai, louvamos, Senhor, bendizemos o Teu maravilhoso nome, pois reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza, sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio, por isso nós estamos aqui reunidos, para exaltar o Teu santo nome, para falar contigo, Senhor, e aprender muito mais da Tua palavra. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor um dia nos tirou do lamaçal do pecado, e meu Deus, isso aconteceu antes da fundação do mundo, como a Tua palavra revela, sem que nós viéssemos a existir. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E o Senhor tem revelado os Teus filhos ao longo das dispensações, Senhor, demonstrando a Tua soberania e a Tua vontade, Senhor, de salvar a quem o Senhor quer. Nós clamamos por misericórdia, Senhor, porque nós não somos merecedores que ninguém. Não há nada de bom no homem para que pudesse mover o Teu coração para salvá-lo. Por isso nós somos gratos a Ti pelos Teus feitos, conquistados por Cristo Jesus naquela cruz. Nós oramos a Ti, no Teu precioso nome, Senhor Deus, é o nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, irmãos, o mapa bíblico, estamos chegando ao final desse mapa bíblico. Vou pedir que um dos oficiais, por favor, só apague essa fileira daqui, da frente, para ficar e facilitar um pouco a visão dos irmãos, só daqui da frente. Isso. Esquece aí também, né? Não, a de cá. Isso. Ok. Valeu. Então, nós estamos apresentando, eu venho apresentando aos irmãos, ao longo desses 2 meses, o mapa bíblico, que é justamente o plano de Deus para todos os tempos. E vimos aqui, através das Escrituras, que esse plano de Deus, ele é composto por 7 dispensações ou 7 períodos na história. Vimos no primeiro período e chamamos esse período de inocência, onde Deus deu a responsabilidade ao homem de não comer do fruto. O homem fracassou, comeu do fruto e recebeu o juízo de Deus, que foi a morte. A morte então passou a todos os homens. E nós vimos nessa dispensação que não somente a morte física, mas o que é pior, a morte espiritual. A partir dessa dispensação, a partir desse período na história, todos os homens, mulheres, já nascem mortos. É o que a Bíblia ensina. Eles nascem mortos espiritualmente. E a tendência lá na frente é morrer fisicamente, porque desobedeceram a Deus. Deus então, no seu infinito amor, entra no segundo período na história, e chamamos esse período de consciência, porque a partir de então, o homem tem a responsabilidade dada por Deus, de adorá-lo através de sacrifícios. Vimos a história de Caim e Abel. Caim sabia o que era para fazer e não fez. Então, com raiva, porque o seu irmão fez o que era certo, Deus se alegrou do irmão, ele mata o seu irmão, e nesse período da história, o homem mais uma vez fracassa. Ele não obedece aos sacrifícios estabelecidos por Deus. Então, Deus mais uma vez derrama o juízo na vida do homem e espalha o homem, e aliás, faz o homem perecer através do dilúvio. Vimos então o dilúvio universal nessa dispensação. Entramos na terceira dispensação, no terceiro período da história, que é o governo humano. Deus então, mais uma vez, com seu infinito amor, dá uma nova chance ao homem, dá uma nova responsabilidade ao homem. Ele diz para o homem crescer, multiplicar e se espalhar por toda a terra. O homem mais uma vez não obedece, o homem fracassa, desafia a Deus e decide construir uma torre que toque aos céus. E eles declaram: vamos fazer o nosso nome conhecidos, para que a terra saiba que nós temos poder, que nós temos força. Mas Deus então, mais uma vez, derrama o juízo, e o juízo de uma forma até, vamos dizer assim, tranquila, porque Deus desce, confunde as línguas dos homens e espalha os homens por toda a terra. Partimos então para o quarto período na história, e vimos biblicamente, e chamamos esse período de promessa, onde a partir desse período, uma nação começou a ganhar destaque, a nação de Israel, o povo escolhido de Deus. Aprendemos nessa dispensação da promessa, que Deus é dono de tudo, de toda a terra. E ele disse: embora toda a terra seja minha, eu escolhi um povo, escolhi a nação de Israel para ser minha propriedade exclusiva. Deus tem o direito de fazer isso com o que é dele. E a gente começa a entender como é que Deus trabalha ao longo da história.
E isso, irmãos, com certeza tem ajudado a muitos. Você que prestou atenção, você que tem acompanhado essa série de mensagens, descobriu e percebeu que Deus é soberano para fazer o que Ele quer. Mais uma vez, nessa dispensação chamada promessa, Deus dá uma responsabilidade ao homem. Deus chama um homem chamado Abraão, e ele diz que o homem deveria, através da responsabilidade, morar em Canaã. Abraão desobedece, a família dele é toda envolvida no emaranhado de pecados. A gente acompanhou isso aqui. Então eles não ficam em Canaã porque a fome era terrível naquela terra. Eles não confiam em Deus e eles acabam descendo para o Egito. Eles fracassam mais uma vez. E mais uma vez Deus então derrama o seu juízo e Deus coloca o povo escolhido dele para ser escravo nas mãos de Faraó, nas mãos do Egito. Entramos então na quinta dispensação, e essa dispensação, que tem uma ênfase muito grande nas Escrituras, é a dispensação da lei. Então, se Deus escolheu um povo de toda a terra, e Deus decidiu cuidar daquele povo, aquele povo não podia ficar sem um regimento, sem uma lei. Deus então prepara a lei para o seu povo e dá como responsabilidade a esse povo a obediência da lei. Olha só que Deus tremendo. O que Deus tem feito ao longo da história em favor do homem. E vimos na semana passada que mais uma vez o homem fracassa. Ele não obedece à lei. Então Deus derrama o seu juízo nessa dispensação, um juízo trágico para a nação de Israel, porque Deus espalha a nação de Israel por toda a terra, além de deixá-los sem reconhecimento. Então Israel fica disperso, é uma dispersão mundial, e Israel só volta a ser reconhecida como nação em 1948. Isso 2000 anos sem esse reconhecimento. Mas Deus não esqueceu do seu povo. Deus ainda está tratando com o seu povo. Só que Deus, irmãos, é maravilhoso demais. E entramos na sexta dispensação, e essa dispensação é a que você e eu estamos vivendo hoje. A dispensação chamada graça. Por que graça? Porque graça é favor imerecido. E você vai aprender que, mesmo não sendo considerados como povo de Deus, porque nós somos gentios, Deus escolheu um povo da terra, foram os judeus, e de repente Deus faz uma pausa, e Ele abre um parêntese, e decide colocar e chamar de povo a quem não era povo. Isso é bênção demais para nós, porque eu e você não tínhamos direito nenhum de fazer parte dessa dispensação, mas Deus nos incluiu, Deus nos chamou com uma santa vocação para uma nova dispensação chamada graça, que é a penúltima dispensação na história de Deus. Já vimos a última, que está aqui em verde, em destaque. Nós começamos por ela e vimos e chamamos essa dispensação de reino milenar, que vai acontecer após o arrebatamento. Mas o nosso foco hoje é a graça, a dispensação da graça de Deus, o sexto período na história. E mais uma vez, Deus dá uma responsabilidade ao homem, a mim e a você. Estamos fazendo parte dessa história, uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? João capítulo 3, versículo 36, a primeira parte do versículo diz assim a palavra do Senhor: por isso quem crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Mas lembra que a partir da primeira dispensação, o homem já nasce em que condição? No pecado. Já nascem mortos. Não nascem mais conforme a imagem e semelhança de Deus, mas conforme a imagem e semelhança de Adão, após a queda. Então, como é que o homem vai poder crer para a salvação? Deus dá uma nova responsabilidade, mas a pergunta que fica é: o homem realmente tem capacidade para crer em Jesus? Assim como nós tiramos algumas dúvidas com relação ao livre-arbítrio, eu preciso que você fique muito atento ao que Deus vai falar contigo nas Escrituras. Porque esse assunto, para alguns que não conhecem as Escrituras e não querem saber de conhecê-las, para alguns é muito polêmico. Porque envolve aquela questão do livre-arbítrio que nós vimos aqui na primeira dispensação. Se você está um pouco perdido, não acompanhou essa série de mensagens, no final do mês de dezembro, no meio do mês de dezembro, já vai estar pronto o DVD, você pode comprar. O celular me desconcentrou.
Você pode comprar uma mídia e trazer a mídia de DVD, e nós vamos gravar para você sem nenhum custo adicional. Você não vai pagar nada por isso. Então, se você não acompanhou essa série de mensagens, você pode trazer uma mídia de DVD e nós vamos gravar para você. Fique tranquila, você vai conseguir chegar lá. Se você deixou ligado, sem problemas. Então, confira aí o seu celular e se está no silencioso. Eu preciso muito que você fique atenta, porque essa dispensação, ela vai esclarecer muitas dúvidas. Porque Deus vai dar uma responsabilidade ao homem. A responsabilidade é crer no Filho. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Algumas pessoas estão afirmando que todos os caminhos levam a Deus. Nada disso. O Filho declara que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então essa ideia de muitos caminhos levar a Deus, não levam. Então fiquem muito atentos, porque tem muita coisa que você precisa aprender sobre isso. Por que, irmãos, eu estou fazendo essa série de perguntas? Porque será que se o homem fosse capaz mesmo, ao longo da história, como nós vimos aqui, de crer em Jesus para a salvação, Jesus precisaria passar pelo que passou para salvar o homem? Pense comigo, bastava simplesmente o homem crer. Jesus não precisaria morrer numa cruz, ele simplesmente viria aqui na terra, daria os seus ensinamentos, bastava a pessoa crer ou não nele para ser salva. Por que que Jesus teve que morrer numa cruz? Por que que Jesus teve que pagar o preço? Não é nenhuma novidade, vocês viram ao longo de 5 dispensações que o homem sempre fracassou. O homem não tem condição alguma de cumprir com seus objetivos para com Deus. Não tem. E ainda a pessoa se levanta e diz assim, ó, não, eu decido, eu tenho liberdade para aceitar ou não a Jesus. Não tem. Não tem. Você quer ver uma coisa? No dia que você aceitou a Jesus, você consegue lembrar quando isso aconteceu? Quantos conseguem lembrar? Levante a mão. Que bênção. Eu não tenho dúvidas que foi algo marcante na sua vida. Para você lembrar, foi algo marcante. Mas eu também não tenho dúvidas que naquele momento, você tomou a decisão mais importante da sua vida. E se eu disser para você que não foi você que tomou essa decisão, em parte? Não partiu de você? Você não decidiu num dia lindo e maravilhoso, lendo as Escrituras, decidiu dar uma chance para Deus? Deus deu uma chance a você. E essa dispensação, e o nome já diz graça, é a mais graciosa de todas as dispensações. Porque é Deus sacrificando o seu bem maior, seu único filho, para que você pudesse, pela fé, crer em Jesus para a salvação. Você precisa entender qual era a sua real situação perante Deus. Porque uma pessoa sem Cristo, ela está completamente perdida, sem rumo na vida. Ela vive em função do seu egoísmo. Ela vive em função de tudo aquilo que te agrada, de tudo aquilo que te dá prazer. Ela vive em função e ela é escrava dos seus próprios desejos. É por isso que as Escrituras, elas são bem claras. O destino do homem sem Deus é um inferno. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A Bíblia diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso é Bíblia, é palavra do Senhor. Apocalipse 21, versículo 18. Irmãos, a Bíblia declara a condição do homem sem Cristo. Olha, o homem sem Jesus, ele é incapaz de buscar Deus. Ele é incapaz de agradar ao Senhor, porque ele nasceu morto. Um morto não pode viver por conta própria, sem que alguém cause esse impulso nele. E esse alguém que eu falo, claro, é o próprio Deus, que é o autor da vida.
Ninguém em sã consciência, e a consciência do homem sem Cristo, ela está deformada. Pior, o homem está morto. Ele não tem como receber a Jesus como Salvador. Ele não pode tomar essa decisão por livre e espontânea vontade, porque ele está morto. E vimos isso quando falamos aqui sobre o livre-arbítrio. O homem não pode decidir sobre a sua salvação. O homem pode decidir andar, o homem pode decidir conversar, pode decidir falar algumas coisas, mas ele não tem o poder para decidir receber ou não a Jesus. É por isso que o nome de Deus está acima de tudo e qualquer coisa. É por isso que o plano de Deus para salvar o homem é perfeito e não pode falhar. Imagine se de repente Deus quisesse salvar um homem e Ele coloca no plano soberano e divino: eu quero salvar Joãozinho. Mas Joãozinho tem mais poder do que Deus e diz: eu não quero ser salvo porque eu tenho a liberdade de escolha. Imagine que patamar Deus seria colocado se alguém tivesse o poder para decidir. É por isso que eu volto a afirmar aqui: se você ainda não recebeu a Jesus como Salvador, e a gente diz que faz apelo e a gente conduz em oração, se você ainda não aceitou na sua vida, é porque Ele não quis que você aceitasse. É porque Ele não impulsionou o seu coração para recebê-lo como Salvador. E antes que você diga: então Deus é responsável, se hoje eu não aceitei, Deus é responsável. Não, Deus não é responsável. É aí que entra o mistério do Senhor. Ele diz que o homem é responsável. Mas como, pastor? Eu não entendo isso. Como é que o homem só pode aceitar a Deus se ele tomar a iniciativa e ainda declara o homem responsável? É aí que está, meu querido e minha querida que está aqui nessa noite. Deus é Deus. Eu não sei como Ele faz isso. Se eu soubesse, Ele seria um Deus limitado. Eu não consigo entender, e as Escrituras não irão me revelar isso, nem a você, como Deus pode ser soberano e o homem pode ser responsável. Eu não sei. Mas você precisa entender que o homem sem Deus, ele é incapaz de buscar a Deus. Não são minhas palavras não, palavra das Escrituras. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. A Bíblia diz o quê? Como está escrito. Paulo está então enfatizando aqui a autoridade do quê? Das Escrituras. Como está escrito. Não é palavra humana, mas Paulo está dizendo como está escrito. O que é que está escrito? Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram o quê? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É o que está escrito. Imagine quando Paulo apresentou essa mensagem, a confusão que ele deve ter causado nas pessoas. As pessoas sendo chamadas de injustas. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em esclarecer o que está revelado nas Escrituras. E a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Por que isso, irmãos? Porque todos estão debaixo do pecado. Todos nascem debaixo do pecado. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, porque nascem mortos. Agora pense comigo, um morto, uma pessoa com todas essas características, pode buscar a Deus? Não pode, a própria palavra diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o que é pior, não há quem entenda. Railton falou aqui do evangelismo. Semana que vem vai continuar o trabalho que já começou aqui na igreja, e com certeza as pessoas que vão participar desse evangelismo vai ouvir: eu não acredito, eu não quero receber a Jesus, eu não entendo o que você fala. Mas é muito claro na cabeça daqueles que entendem as Escrituras, mas para aqueles que não conhecem a Deus, é loucura. É o que você vai ver lá na frente, porque todos estão debaixo do pecado. Além de serem incapazes de buscar a Deus e de agradá-lo, o homem está o quê? Morto espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mateus capítulo 8, essa passagem interessantíssima, Mateus 8, 21 e 22. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. E olha o que Jesus fala: segue-me e deixa o quê? Aos mortos. Que mortos são esses? Os mortos espirituais. Jesus está dizendo: deixa os mortos espirituais fazer o quê? Sepultar os seus próprios mortos. Que mortos são esses agora? Aqueles que morrem fisicamente. Jesus não estava brincando. Alguém queria seguir a ele, mas estava dando um jeitinho de resolver a sua vida primeiro. E quantas pessoas estão fazendo isso?
E aí só que não dá tempo, e Jesus falou, olha, deixa os mortos espirituais enterrar os seus mortos fisicamente. Você tem que me seguir, venha logo. Essa é a característica do homem sem Cristo, estão mortos espiritualmente. O que é pior, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Você tem que entender isso, é por isso que o pessoal do evangelismo foi treinado, nós tivemos um curso de evangelismo aqui. A gente não pega ninguém pelo pescoço, a gente não obriga ninguém a aceitar Jesus, porque as pessoas não compreendem as coisas de Deus, a pessoa sem Deus. É por isso que antes de sair, o departamento faz o quê? Antes de sair? Ora, para que se Deus quiser salvar, apresente ao grupo. Porque eu posso pular aqui, eu posso mexer com o seu emocional, eu não vou conseguir salvar a sua vida, não cabe a mim isso. Não cabe ao grupo de evangelismo salvar ninguém, e nem persuadir a ninguém. Se Deus não agir, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então a Bíblia mostra que o homem natural, o homem sem Deus, não compreende não as coisas de Deus. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? E não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, percebam que para esse caos, isso é um caos na vida do homem, se faz necessário o quê? Uma grande obra de salvação. É necessário, o homem está em caos. E se Deus não realizar essa obra da salvação na vida do homem, por si só, nunca ele vai se achegar a Deus. Se Deus não agir, nunca ele irá se achegar a Deus. É por isso que eu quero apresentar aqui para os irmãos a obra completa da salvação. Porque algumas pessoas têm a noção de que no dia tal, na hora tal, eu levantei a minha mão e eu recebi a Jesus como meu Salvador. O pastor orou, o pastor fez o apelo e eu aceitei a Jesus como Salvador. Mas olha só o que acontece nessa maravilhosa obra. Olha o que aconteceu na sua vida que já conhece a Jesus. Olha que tremendo essa obra da salvação. Porque o homem natural, ele não consegue entender, não consegue, estão mortos espirituais, não podem buscar a Deus. Então o que é que Deus precisa fazer? A primeira coisa que Deus precisa fazer para que o homem entenda, e ele fez isso na sua vida, fez isso na minha vida. Primeira coisa, regeneração. Se o espírito está morto, ele precisa ser regenerado. Alguém tem que fazer isso. Deus tem que fazer isso, porque a obra é dele. Então, irmãos, percebam que a regeneração é o ato milagroso de Deus, no qual é implantada nova natureza no pecador, ressuscitando seu espírito morto, ou seja, é um ato de Deus para o pecador. Não é um ato do pecador para com Deus. Não é o pecador que decide aceitar a Jesus, mas é Deus quem faz com que o espírito dele seja regenerado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia fez o quê? Nos regenerou. Isso aí significa, em bom português, reabilitar. Também significa dar nova vida. Então, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de quem? Dentre os mortos. Diz mais a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, mas Deus, sendo rico em quê? Por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós de que forma? Mortos. É por isso que a glória é toda de Deus. Não tem glória do homem. Nem na salvação o homem pode bater no peito e dizer: ai, mas um dia eu aceitei a Jesus. Tem homens e mulheres se orgulhando porque deram a chance para Deus. Que nada. Não deram chance nenhuma. A Bíblia diz que foi pelas misericórdias de Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, porque estávamos mortos em nossos delitos. Ele fez o quê? Nos deu vida, juntamente com quem? Cristo. É por isso que a Bíblia fala que pela graça somos salvos. Colossenses capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: portanto,
se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, fazer o quê? É o que nós estamos aprendendo aqui pela manhã. O verdadeiro cristão, ele tem características. Uma das características é buscar as coisas lá do alto. Tem muito cristão preso às coisas daqui da terra. Mais uma vez eu volto a falar o que eu falei pela manhã. Você está no mundo, você depende dos recursos do mundo dado por Deus. Precisamos trabalhar? Precisamos. Mas não precisamos fazer do trabalho e das coisas do mundo a nossa força. Não mais, porque nós somos salvos. Temos que buscar as coisas do alto. E tantas pessoas vivem aí com depressão, vivem ansiosas, preocupadas, porque estão buscando as coisas da terra. Você também não pode largar aí e dizer, deixa a vida me levar. Não pode fazer isso. Você tem que viver com responsabilidade. É o que Paulo diz na carta aos Tessalonicenses. Aquele que não quer trabalhar também não coma. Porque muitos cristãos naquela época estavam achando, Jesus está voltando, então não vou nem trabalhar. Vou esperar Jesus estar voltando. Não. Você tem que cumprir com suas responsabilidades, mas não faça disso a máxima para a sua vida. Tantos jovens se matando aí em cursos, tantos adultos lutando porque querem ter uma aposentadoria e tem que ralar duro. Trabalhe, mas não faça disso a sua força. Busque as coisas lá do alto, se você foi ressuscitado com Cristo. Então, o primeiro ponto, a primeira parte nessa obra grandiosa de Deus é a regeneração. É Deus implantando ou ressuscitando, regenerando aquele espírito que estava morto dentro em mim, dentro em você, dando uma nova vida. Agora as coisas começam a fazer sentido. Aí vem uma palavrinha que muitos usam. Aquela pessoa é convertida? Será que ela se converteu? Porque, irmãos, essa é a segunda parte na obra da salvação, a conversão. Deus regenerou o seu espírito que estava morto. Então você sente o desejo de buscá-lo. É por isso que um dia você recebeu a Jesus, você achou que recebeu a Jesus, porque Ele despertou em você o espírito que estava morto. Se Deus não desperta esse espírito que estava morto, se Deus não chega no seu ouvido, no ouvido do seu espírito morto e diz assim, venha, jamais você se chegaria a Deus. Se hoje você crê, é porque Deus regenerou o seu espírito morto. Aí vem a segunda parte na obra da salvação, que é a conversão, e essa obra é do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 13, olha o que as Escrituras dizem: quando vier, porém, o Espírito da verdade, olha o que diz, Ele fará o quê? Toda a verdade. Lembra que Jesus falou que Ele era o quê? O caminho, a verdade e a vida. Jesus também falou o quê? Pai, santifica-os onde? Na verdade. O que é a verdade? A palavra dele. É por isso que hoje você entende as Escrituras, porque depois que Deus regenerou o seu espírito morto, então o Espírito Santo vem agora e te convence e te guia a toda a verdade. E a Bíblia continua, porque Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, esse ato aí vai depender da regeneração. Tem que depender da regeneração, porque não adianta o Espírito Santo também soprar no seu ouvido, o seu espírito estando morto. Então Deus, soberano, ativa o seu espírito que estava morto. Agora você tem condições de ouvir a voz dele através do Espírito Santo, e ele age por meio da conversão. E dentro da conversão, o que é interessante, é aí que você vai ter duas visões. É por isso que no momento da conversão você se arrependeu dos seus pecados. Não se arrependeu? Essa é a primeira visão dentro da conversão, o arrependimento. Como é que funciona isso? 2 Coríntios 7, versículo 10. A Bíblia diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz o quê? Mas é qualquer arrependimento? Arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. É o que muitos homens e mulheres fazem aí, dizem assim, eu meti os pés pelas mãos, eu cometi uma besteira, eu estou muito triste. Essa tristeza opera a morte, porque é a tristeza segundo o mundo, mas a tristeza segundo Deus, porque Deus regenerou o seu espírito. O Espírito Santo então falou com você para dar conversão, ele faz com que você perceba que você precisa dele. Por isso que você se arrependeu dos seus pecados. Você vai ter uma visão retrospectiva do seu passado, o seu lado podre,
o lado negativo, aquilo que não agrada a Deus. Tudo isso vai lhe trazer desgosto. E talvez você pensando que era por você mesmo, mas é Deus operando. É Deus fazendo com que você se lance nos braços dele. Reconheça que é inútil, reconheça que não tem valor, porque nós não temos valor algum para Deus. E ainda tem pessoas dizendo que tem valor para Deus. Ah, se o Criador dos céus e da terra me salvou, é porque eu devo ser muito importante para Ele. Não somos nada, irmãos. Mortos. Pecadores. Essa é a primeira visão que a conversão vai te dar. Agora vem a segunda visão, que é justamente a fé. E até a fé para crer em Deus não vem de você. E eu achando um dia que a minha fé me levou a crer em Deus. Olha que homem bom eu sou. A minha fé fez com que eu desse uma chance a Deus. Não dá não, irmãos. Porque Hebreus 11, versículo 1 diz assim, ó. Ora, a fé é o quê? E a convicção? Pronto, agora você vai ter uma visão prospectiva. Você vai olhar para o futuro. Você vai olhar para o lado positivo. Porque Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, porque pela graça somos o quê? Salvos. Graça, somos salvos. Olha aí, favor imerecido. Nós somos salvos pelo favor imerecido de Deus. Mediante o quê? A fé. Que fé é essa? É qualquer fé? É fé para salvação. É a fé salvífica. A Bíblia fala que os demônios também creem em Deus, viu? Os demônios também têm fé em Deus. Mas a Bíblia diz que eles fazem o quê? Estremecem. Então essa aqui é a fé para salvação. É a fé para salvação, é a fé salvífica. Pela graça somos salvos por meio da fé. Fé salvífica. E isto, a fé, não vem de quem? De nós. É um dom de quem? Nem a fé, olhe como nós somos tão inúteis. Nem a fé para crer em Jesus vem de nós mesmos. É um dom dado por Deus. Por que é um dom dado por Deus? Hebreus capítulo 11, versículo 2 diz que Jesus é o quê? Ele é o autor e ele é o consumador da fé. Por isso que nós somos salvos por meio da fé. E a gente não entendia muitas vezes. Meu Deus, que fé é essa? É a fé que é dada por Ele. A fé que impulsiona a crer. A fé que nos faz salvos perante Jesus. Porque Ele é autor e consumador da fé. Então, irmãos, dentro dessa grandiosa obra, na conversão, Deus vai despertar o homem para a gloriosa segurança de que todos os seus pecados foram perdoados. Mas não com base nos seus méritos, com base nos méritos de Jesus, o que Ele fez na cruz. A lei nos colocou em dívida para com Deus por causa do pecado. E sabe o que foi que Jesus fez? Por isso que Jesus tinha que pagar o preço? João capítulo 19, 30. A Bíblia diz assim: cancelou a dívida, pregando aonde? Onde foi que Ele pregou a dívida? Na cruz. Mas apareceu o versículo errado ali. Está consumado. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse o quê? Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Mas João capítulo 19, versículo 30, você pode conferir nas escrituras. A Bíblia diz que Ele cancelou a dívida pregando na cruz. Ele pagou plenamente a nossa dívida. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Que é esse versículo que está aí. Então percebam que dentro desse ponto, na conversão, Jesus ainda está realizando a obra da salvação na sua vida. Terceiro ponto dessa obra tremenda na dispensação da graça é a justificação. O que é que significa isso? É o ato único em que Deus declara que agora o seu estado e o meu estado está de que forma? Em harmonia com tudo aquilo que a lei exigia. O homem não podia cumprir toda a lei. Pense comigo, nós somos racionais. Jesus é o autor e consumador da fé. Quando vimos na dispensação da lei, quem foi que deu a lei aos homens? Deus. Algum homem poderia cumprir a lei que Deus deu? Deus, ao longo das dispensações, estava trabalhando da forma dele, como Ele quis trabalhar com o homem.
Ele testou o povo dele. O povo dele não podia cumprir a lei. E o que é que Deus faz então? Ele mesmo cumpre a lei no meu e no seu favor. Lembra que Jesus é o próprio Deus encarnado? Se um homem fosse cumprir a lei, ele não conseguiria. É o que Tiago fala. Aquele que tenta cumprir toda a lei, tropeça em um só ponto, se faz culpado de quanto? De toda a lei. Mas o próprio autor da lei, quando cumpre a lei, ele tem êxito. É por isso que a porta agora ela está aberta para todos os que recebem. Porque o próprio Deus, na pessoa de Jesus, ele cumpre a lei. E ele declara você justo. Romanos 5, 1 e 9. A Bíblia diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, muito mais agora, sendo o quê? Seremos salvos por Ele da ira. É a justificação declarada por Deus na minha e na sua vida. Não só declarou, irmãos, mas Ele cumpriu o seu propósito obedecendo. Ninguém poderia fazer o que o próprio Deus na pessoa de Jesus fez. Se hoje Deus declara você, me declara justificado, é porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. E ai daquele, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, ai daquele que tente levantar acusação contra os eleitos de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não é Deus quem justifica? Quem pode? Ninguém. É Deus que nos declara justo. Filipenses capítulo 2, versículo 8 e Romanos 5, 19, a Bíblia diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Jesus obedeceu, Jesus pagou o preço, Jesus cumpriu tudo aquilo que a lei exigia. Mas talvez você pergunte: pastor, e o homem não tem nenhuma participação? Quer dizer que eu não tenho nenhuma participação nesse processo, nessa obra da salvação? Tem, irmãos. É aí que entra o quarto ponto, a santificação. Aí depende de mim, depende de você. Tem muitos cristãos nessa dispensação da graça dizendo assim, Deus, tira esse pensamento ruim da minha cabeça. Deus não vai tirar. Deus, me dá amor para com as pessoas. Deus já derramou o amor dele. Deus, eu não consigo, hoje eu não consegui ir na igreja. Deus diz, vá congregar. Isso tudo faz parte de um processo chamado santificação. Cabe a mim, cabe a você. Esse é o papel do novo cristão. E aqui vai depender da pessoa de maneira individual. Você vai decidir crescer ou não. E sabe qual é o segredo do crescimento? Hebreus capítulo 5, versículo 14. A Bíblia fala que o alimento sólido, o alimento pesado da palavra é para todo mundo? Não, é para os adultos. E quem são esses adultos? Aqueles que pelo quê? Prática da palavra, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deus dá essa responsabilidade a você, mas para isso é preciso desejar, irmãos. Sabe o que está acontecendo nessa dispensação da graça com os cristãos? Eles não estão desejando mais o conhecimento das Escrituras. Eu não vou mais para aquela igreja porque é muita Bíblia, não quero mais. Eu gosto de ouvir, é bom ouvir coisas agradáveis, é bom chegar na igreja e ouvir quando o pastor diz assim, Deus tem a vitória para você, Deus tem a cura para você, Deus vai fazer você andar, Deus vai curar o seu câncer, Deus vai curar a sua... isso é bom e agradável, mas mostre a responsabilidade. Ninguém quer a responsabilidade de orar, a responsabilidade de ler, a responsabilidade de estar nos cultos. Ninguém quer, só quer sugar de Deus. Mas cumprir com sua responsabilidade, é por isso que Deus, nessa obra da salvação, Ele nos dá essa responsabilidade. Você tem que desejar. 1 Pedro 2,2, a Bíblia diz, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E por fim, dentro dessa obra da salvação, o que acontece na minha vida e na sua vida, nessa dispensação da graça, entramos aí na glorificação. E aqui está a grande riqueza e esperança do crente, daqueles que conhecem a Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21.
pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual fará o quê? Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos o quê? Porque haveremos de vê-lo como ele é. Tudo isso é o que acontece, parte de tudo isso, em fração de segundos na sua vida. E talvez um dia você achou que nessa dispensação da graça, você teve a liberdade e o poder de decidir receber a Jesus. Não teve. Não teve. Para salvação, guarde isso. Para salvação, o homem não tem poder de decisão. Não tem. Na sexta-feira aqui na Sociedade de Homens, nós lemos Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, os 15 primeiros versículos falam dessa garantia que o homem tem. E mostra que Deus escolheu o homem antes da fundação do mundo. Deus já tem os seus escolhidos, querendo você ou não. Nessa dispensação da graça, o que é que acontece? A responsabilidade é dada ao homem. Por que a responsabilidade de crer é dada também ao homem? Porque o homem que não conhece a Jesus, ele é orgulhoso. Além de estar morto espiritualmente, de não conhecer a Deus, ele é orgulhoso. Sabe o que é que ele pensa? Como eu pensei um dia? Agora eu não quero receber a Jesus. O pastor falou lá que eu não tenho poder de decisão. Eu tenho poder de decisão. E ele vai continuar achando que tem. E Deus vai fazê-lo responsável. Porque no dia que Deus se manifestar, Deus vai dizer, está vendo lá? Você não me recebeu como Salvador. E ele não vai entender e não vai dizer, mas Senhor, o Senhor não me salvou. O Senhor não quis que eu te aceitasse. Ele não pode fazer isso. Porque isso é coisa espiritual. E a Bíblia diz que as coisas espirituais para ele parecem o quê? Loucura. Eu não tenho dúvidas que tem muita gente que talvez esteja aqui hoje à noite, nunca ouviu isso. E talvez esteja achando tudo isso emaranhado de informações, emaranhado de loucura. Comece a buscar a oração daqueles que conhecem a Jesus pela sua vida. Para quem sabe Deus não te salve. Mas o seu estado sem Jesus é estado de perdição. Nessa dispensação da graça. Jesus pagou um preço muito alto nessa dispensação. Ele suportou a cruz. Jesus suportou a cruz porque ele sabia da alegria que viria depois da cruz. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Nessa dispensação, a responsabilidade do homem é crer em Jesus para a salvação. Tem essa responsabilidade sobre ele. Mas o homem tem fracassado. E com isso tem o juízo de Deus. Vai receber o juízo de Deus. Mateus 24, versículo 21. A Bíblia diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Nós começamos daí, lembra? Nós começamos no mês de agosto, daí. E quem esteve aqui no mês de agosto, pôde acompanhar como essa dispensação, a dispensação da grande tribulação, aliás, o juízo da grande tribulação, antes de entrar no milênio, como vão ser dias terríveis. Mostrei algumas imagens aqui que ilustravam o assunto. Como as pessoas vão sofrer, as pessoas sem Jesus. Porque Jesus vem buscar o seu povo, os seus filhos. João capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quantos creram ou receberam, a estes Deus deu o quê? O poder de serem o quê? Chamados de filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Aí você diz assim: pastor, então nós temos aí uma contradição, tá vendo? O homem
tem um poder de crer. Não, porque no versículo 13, você pode ler lá, mostra que não foi nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Esses detalhes bíblicos só percebem os filhos. Quem não é filho, a Bíblia diz que Deus endureceu os ouvidos para que não ouçam e entendam, endureceu os olhos para que vendo não creiam, e também endureceu os seus corações para que não aceitem. Deus é quem faz isso, mas o homem tem a responsabilidade de aceitá-lo como Salvador. É por isso que a gente volta para João 3,36, que nós lemos aqui no começo. Por isso quem crê no Filho tem o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Século 21, nesses últimos dias, você não vai ouvir igreja falando isso não, vai não. Você vai ouvir coisas agradáveis, mas a minha responsabilidade é com as Escrituras. Se a Bíblia mostra isso, eu tenho que falar isso. O pessoal do evangelismo tem uma responsabilidade, vai falar também. Não vai pegar ninguém pelo pescoço. Vão ser rejeitados, porque estão duros. Por isso que a oração certa... Lembra que em 1 João capítulo 4, Deus diz assim, que tudo que nós pedirmos de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. O que é orar na vontade do Senhor? Orar assim, ó, Senhor, nós estamos nos colocando à disposição para levar a Tua palavra. Nós não temos bola de cristal, não sabemos quem o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Mas se tiver um eleito no meio do Teu povo, Senhor, que o Senhor desperte com Teu Espírito Santo. Que o Senhor use as minhas palavras, para que essas palavras sejam bíblicas e convençam o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque se o homem não crê nessa dispensação, sobre ele permanece a ira de Deus. Sexto período, a graça. Estamos vivendo esse período. Responsabilidade do homem, receber a Cristo como Salvador. O homem tem fracassado, vai continuar fracassando e vai receber o juízo de Deus na grande tribulação. Isso se Deus conceder a graça dele viver até a grande tribulação. Porque muitas pessoas estão morrendo hoje no mundo sem Deus.